Podcast. Um podcast onde a gente chama ex-alunos que passaram pelo UFCG para uma entrevista rápida e a gente bater um papo com eles sobre a experiência deles, sobre a vivência deles durante a graduação. Acho que dessa vez a gente vai ter um aluno do lado azul da força do curso, um grande amante dos quadrinhos, né? E eu espero que vocês gostem. Eu sou o David. Olá pessoal, eu me chamo César e o convidado de hoje é Stanley. Stanley é graduado na UFCG em Física e Licenciatura em 2017 e terminou seu mestrado em Ensino de Física pelo Programa de Pós-Graduação em Unidades Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo em 2020, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências e desenho animados e alfabetização científica. Olá Stanley, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Valeu, muito obrigado pelo convite. Acho muito legal essa iniciativa. Gostaria que eu tivesse participado na minha época de graduação de um negócio desse. A primeira pergunta que a gente vai te fazer é com relação àquele momento que você estava no ensino médio. Sim. E você quis fazer física. Então, naquele momento, o que é que lhe motivou a fazer física? Então, o engraçado é que no começo do ensino médio, no primeiro ano, eu não gostava de física. Eu apanhava muito, tomava muito cascudo em física. E no começo foi muito difícil para eu começar a gostar. Na verdade, eu não gostava. E acho que, como a maioria das pessoas, tinha um professor que tinha um estilo de ensino, uma paixão pelo conteúdo, pela física em si, que eu acho que começou a me encantar, sabe? Na época que eu estava no ensino médio, eu era bolsista e o pessoal pedia para participar das Olimpíadas, das Olimpíadas que tem, né? De física, de matemática, Olimpíada de astronomia. E eu fui fazer aulas preparatórias para a Olimpíada. E aí, foi nas aulas preparatórias de Olimpíada que eu comecei a gostar de física. Não foi na sala de aula mesmo de física. Porque nas aulas preparatórias, o professor, ele tinha um estilo tinha uma liberdade maior. Eu percebi isso, tá, né? Ele tratava de uns temas, ele sempre tinha experimentos, e eram uns experimentos muito legais de fazer, tipo de ótica. Eu comecei a gostar pra caramba por causa dos experimentos de ótica. E essa paixão que eu via começou a despertar em mim também uma paixão pela física. Eu comecei a gostar pra caramba dos assuntos, a entender como funciona, como estudar a física. E mais do que isso, eu comecei a querer ensinar também. Que essa é uma diferença que muitas vezes o pessoal que gosta da física nem tem vontade para ensinar, só que é realmente porque gosta da física em si. No meu caso, eu criei esse desejo de ensinar física e mexer com as pessoas da mesma forma que esse professor fez essa diferença na minha vida, eu queria fazer também na vida de outras pessoas. Muito legal isso também. Stanley, após você entrar na graduação, conta pra gente como foi esse processo, né? Quais as dificuldades que você teve na graduação? Então, quando a gente chega na graduação, aí a gente tem um choque de realidade, né? A graduação, ela é basicamente feita de choques de realidade. A gente tá o tempo todo tomando na cabeça e aprendendo um pouco mais. Então, os primeiros semestres, entra aquela turma completa, bonitinha, todo mundo, e do primeiro para o segundo, e do segundo para o terceiro, já sai uma porrada de gente, e uma galera desiste, fica só uns gatos pingados, né? Vocês devem saber disso aí, mas, tipo, tanto que da minha turma só formou 2, e eu acho que a dificuldade, talvez, seja o seguinte: no ensino médio a gente tem uma visão, acho que mais simples, né? Tipo assim, a gente acha que está sabendo bastante. E quando chega na graduação, a gente percebe que é um mundo novo, de profundidade naquele conteúdo, e que a gente não sabia de nada, quase nada, vamos dizer assim. E a gente vai tomando esse choque de você não sabe mais nada, porque você vai vendo que vai se aprofundando mais em cada assunto. Sei lá, você pega Física 1, estudar mecânica, né? E aí você estudou mecânica, teoricamente, no primeiro ano do ensino médio. Só que aí você vai estudar em Física 1 de novo. Só que aí você vai estudar mecânica clássica. E aí você vai se aprofundando cada vez mais, você vai percebendo um mundaréu de coisas, assim, para
para descobrir, aprender, e você vai percebendo que você não sabia de nada. E isso é um choque de realidade que, se você não sair da graduação de física mais humilde, talvez você vai se achar um semideus, né? Ou você sai mais humilde, ou você sai se achando demais. E acho que uma dificuldade que eu tive também durante a graduação foi uma percepção que eu tive de... Aí a gente vai entrar numa coisa mais séria, que eu acho que eu percebi que alguns professores, eles não se importavam muito bem com a aprendizagem. Isso me incomodou, porque eu segui para a área de ensino, e recapitulando, eu fico percebendo que, tipo, tinha muito professor que não estava preocupado com os alunos aprenderem na graduação. Estava só lá para ensinar o conteúdo, lá transmitir o conteúdo que eles estão para lá para falar, e se você aprender, aprendeu, e não tem preocupação nenhuma com isso. Isso acho que tornou o processo muito mais difícil para mim e para muita gente que está querendo entrar. Você entre sabendo que vai ter muito professor que não está nem aí para você. E isso é bem difícil, assim, sabe? Porque tem uma pressão psicológica, tem gente que sai de outra cidade para vir estudar, então é muito, muito difícil isso, sabe? Você vê que a pessoa que está ali para lhe ensinar, ela não está nem aí para você. Isso acontece, e talvez, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me incomodaram, assim, ao longo da graduação. Certo. E você participou de algum projeto durante a graduação? Participei do projeto PIBID, porque eu fiz licenciatura, né? E aí a galera da licenciatura tem esse trabalho muito legal lá com o PIBID na UCG. No início era o professor Lincoln que estava na frente, depois foi a professora Catemari, e eu acho que depois foi o Alexandre, né? Quando o Alexandre chegou, eu já estava saindo. E é um trabalho muito legal, porque você começa a ter contato com a sala de aula mesmo, né? Porque assim, você tem um estágio supervisionado lá no final do curso. Então, daqui lá para o final do curso, para você ir para a sala de aula, é uma longa distância, é uma longa jornada para você se manter até o fim, para conseguir ir para a sala de aula. Já o PIBID, ele traz um pouco para antes, esse contato com a sala de aula. E eu acho muito legal essa oportunidade, que você vai conhecer a molecada assim, de ensino médio, como que eles estão pensando, porque você vai perdendo o contato, quanto você vai se distanciando muito do ensino médio, né? Quando você está lá na graduação, você vai tendo esse choque de realidade que eu falei, você acaba se distanciando muito da sua mentalidade, e aí você acaba esquecendo muito como é a galera do ensino médio. E quando você está no PIBID, é muito, muito massa você ter esse contato novamente, se manter lembrando como é que funciona, né, as coisas. E qual foi o impacto desse projeto do PIBID para a sua formação como professor? Pois é, eu acho que ele manteve um pouco essa minha vontade de ensinar. Tipo, como eu disse, a pessoa vai se afastando demais da sala de aula, do ensino médio, quanto mais você está indo na graduação. Você tá indo lá, você tem que estudar pra caramba, tem suas disciplinas difíceis lá, tem os cálculos, tem álgebra e tudo mais, é tudo difícil demais, você tem que esquentar a cabeça demais com isso. E você esquece que você está se formando para ser um professor, meio que você esquece isso. E se você tem esse contato de, sei lá, uma vez na semana, 2 vezes na semana, tá lá na sala de aula, tá indo numa escola e você faz uma atividade com a galera, você leva uns experimentos para fazer, isso acho que dá uma força, dá um gás na pessoa, assim, para manter motivado. Legal, eu tenho uma pergunta ainda sobre esse seu processo durante a graduação, por exemplo. Uma disciplina que lhe marcou e uma disciplina que lhe marcou também, só que negativamente. Uma que marcou... Eu não diria que teve uma disciplina específica que me marcou positivamente, mas tiveram algumas disciplinas que foram feitas com a professora Catemari que me marcaram bastante. Tipo, as aulas que eu tive com ela me marcaram muito, porque ela, na época que eu estava lá, ela era a única professora que era realmente da área de ensino. Tinham outros professores que tinham mestrado na área de ensino, mas trabalhavam na parte de pesquisa de física teórica e tal, ou física experimental. Mas da área de ensino só tinha ela. E ela realmente trabalhava nessa área, ela realmente tinha contato com isso. E ela foi, assim,
um diferencial para eu poder entender o que é a área de pesquisa e ensino de física. Então, as disciplinas que eu fiz com ela foram fantásticas, assim, para me motivar ainda mais a querer ser um professor melhor, a querer ser professor, e é assim por diante. Inclusive, a gente vai falar um pouco depois, né, mas a questão da pós-graduação também foi muito influenciada por ela. E negativamente, deixa eu ver, não um específico, assim, mas em algumas poucas teve muito aquele que eu falei na outra pergunta, que é professores que realmente não se importam com a aprendizagem, que simplesmente está lá para passar o conteúdo e o aluno que se vire, e não tem o mínimo sei lá, valor para o aluno. É claro que a gente não deve isentar a responsabilidade do estudante estudar. A gente sabe que tem gente que realmente, tipo, tem hora que você tá sem saco, e você realmente, às vezes, vez ou outra, você vai vacilar. Mas é diferente. O professor, quando o próprio professor não tá afim, vamos dizer assim, você percebe que ele não tá afim, tá lá só cumprindo tabela. E tiveram algumas disciplinas, várias, que eu percebi muito isso. E que provavelmente qualquer pessoa que vai fazer esse curso vai perceber também. Tipo, não é nenhuma específica, nenhum professor específico, não. Mas tem alguns vários que tem esse comportamento. Né? É complicada essa questão. Não só na Uhum. física, mas também nos outros cursos também, a gente pode ver muito isso. Provavelmente. Tá? A próxima pergunta, que a gente não queria deixar de perguntar isso a você, é com relação ao seu TCC, que você escolheu um tema bastante interessante, que é histórias em quadrinhos no ensino de física, se eu não me engano. Desenhos E animados. desenhos animados, pronto. E também, assim, a pergunta em si é como você chegou a esse tema e principalmente como você escolheu um orientador, no caso do Alexandre. Uhum. Muito legal isso aí. Vocês mandaram o roteirinho, eu tava me lembrando e foi muito legal. Uh, essa questão de orientador para projetos e pesquisa é uma coisa muito importante mesmo, na moral. Eu fiquei muito feliz que vocês perguntaram isso, porque é muito comum você ouvir uma pessoa ou outra reclamar do orientador carrasco, do orientador que faz sua vida de escravo, um orientador que faz isso, aquilo outro. É muito comum você ouvir isso, esses relatos. Você escuta pessoas que fizeram pós-graduação, você vai ouvir isso, é bem comum. Então, a dica que eu dou é que você conheça bem o orientador que você pensa em procurar. Na minha época, a gente não tinha muitas opções da área de pesquisa em ensino, porque o Alexandre tinha acabado de chegar e tinha a Catemari, mas a Catemari, se eu não me engano, ela já estava orientando a Ruth, e ela também estava se organizando para sair, que ela foi para Federal da Bahia, se não me engano. Federal da Bahia? Ela foi para Bahia. E aí eu pensei no Alexandre, dei uma conversada com ele, e foi muito importante isso. Tipo assim, eu encontrei uma pessoa que estava disposto a fazer a pesquisa para me ajudar. Porque se você pega um orientador que não está interessado na sua pesquisa, que não está querendo, tipo, ele está indo só para cumprir a lista, é bem provável que sua vida vai se tornar muito mais difícil. Então, um ponto importante é você ter em mente que tipo de coisa que você quer pesquisar. Eu já tinha uma ideia assim, tipo, eu sempre gostei muito de história em quadrinhos, de desenhos, de filmes, séries, essas coisas. E eu sempre imaginei o quão legal seria trazer isso para a sala de aula. Eu vi, sei lá, no YouTube alguns caras que faziam análise científica de filmes, outras coisas assim, e eu achava muito legal isso. E eu ficava pensando, deve ser muito legal estudar com a galera do ensino médio também, ou do fundamental. Na verdade, eu não pensei inicialmente no fundamental, isso é outra história. Mas a galera do ensino médio eu pensava que seria legal. E aí eu trouxe só a ideia, assim, vaga, assim, para o Alexandre. Alexandre, eu pensava em usar um negócio que tivesse a ver com desenho animado, ou série, ou filme.
que é que você acha? Eu não trabalho com essa área, mas eu estou disposto a lhe ajudar a tentar a desenvolver essa pesquisa. Então, eu percebi nele essa pessoa que estava disponível, sabe? A pessoa que estava a fim de fazer comigo o projeto. E isso fez toda a diferença, porque ele foi uma pessoa que me ajudou pra caramba. Eu não estava habituado ainda a como desenvolver um projeto de pesquisa, então ele foi me ajudando tipo, com a metodologia em si. A gente faz disciplina de metodologia, mas às vezes a disciplina não explica muito bem as coisas, não é na prática mesmo, né? E ele foi me ajudando assim no passo a passo de fazer como é que se diz, o referencial teórico e pesquisar artigos sobre o tema e ler artigo e escrever. Ele foi me ajudando pra caramba. E isso fez toda a diferença. Então, primeiro, eu comecei com a ideia bem genérica, levei para ele, ele gostou pra caramba dessa coisa de trazer desenhos animados e coisa, e a gente foi moldando ao longo do projeto. Então, até a pergunta de pesquisa vai sendo moldada. Uma coisa que eu converso até com minha esposa, que é assim, ela pensa a respeito do projeto dela, e ela diz, eu não sei o que é que eu vou fazer, não sei. Mas, tipo, pensa uma coisa que você gosta, pensa em alguma coisa genérica. O projeto em si, ele vai sendo construído ao longo do tempo. Ele não vai começar pronto, não. Você vai chegar com uma coisa bem genérica, só que essa coisa genérica, ela vai se melhorando, vai se moldando, você vai especificando e vai melhorando ao longo da pesquisa. Então, não fique se descabelando, porque você não sabe o que é que vai fazer, ninguém sabe. Você sabe o que é que você gosta, o que é que você pensa em fazer, de maneira bem geral, assim. E se você encontrar um orientador que vai lhe ajudar, na real mesmo, aí você vai conseguir desenvolver super bem. Talvez você não consiga um orientador tão bom quanto o meu, mas tipo assim, se esforçando direitinho, no final das contas dá certo, tá vendo? Eu costumo dizer a ela assim, tipo, toda a galera que entrou e tentou, tipo, até o fim, e fez a defesa e tudo mais, conseguiu. Então você não é, tipo, especial, no sentido de, tipo assim, você não é uma pessoa especial que não vai conseguir. Oh, meu Deus, não consigo. Não, você vai ter dor de cabeça, vai ser difícil, mas você consegue no final. Muito legal. Agora, indo para a pós-graduação, que momento do curso você decidiu fazer o mestrado em ensino de física? Então, foi tudo assim junto. Nesse período do TCC, conversando bastante com o Alexandre e com a Catemari, eles sempre me incentivando, e não, porque é muito legal essa sua ideia, e vamos fazer, e o trabalho foi se desenvolvendo, e eles me incentivaram bastante. Especialmente no final o Alexandre me incentivando a ir fazer lá na USP, né? E eu ficava pensando que isso é uma coisa, é um sonho muito, muito distante, né? Eu saí daqui da Paraíba para ir lá para a USP estudar, é uma questão financeira, a questão filho único, nunca nem saí de casa para sei lá, João Pessoa sem minha mãe. E para mim era uma coisa, tipo, de outro mundo. Só que aí eu peguei e disse, vou me inscrever, vou fazer a seleção. E aí eu já até adiantar um pouquinho a próxima pergunta, porque esse assunto é bem conectado. Eles me incentivaram bastante, eu disse, vou fazer a seleção. Aí me inscrevi na seleção, fiz a seleção do projeto do Interunidades em Ensino de Ciências, né, lá da USP. O projeto consistia a seleção consistia em 3 etapas. Uma era a prova de inglês. Se você tem uma nota específica no exame de proficiência de inglês, talvez você possa passar dessa, sem precisar fazer a prova de lá. Eu não tinha nota suficiente do TOEFL, aí eu tive que fazer a prova de lá. Aí tinha a prova de inglês, tinha também uma prova escrita sobre a área de ensino de ciências, ou ensino de física. Então, era uma prova de alternativas abertas, e no final tinha que escrever tipo uma redaçãozinha sobre um tema que fosse sugerido. E a última parte, você passando nessas 2 primeiras, você era chamado para uma arguição, que é tipo uma entrevista, né? Uma entrevista. E nessa arguição você vai falar as suas pretensões em estudar uma pós-graduação. Depois eu fui conversar com minha orientadora e ela me explicou mais ou menos o que é que eles analisam. Na arguição, eles querem mais ou menos saber
se você tem noção do que é que você quer fazer. É mais ou menos isso, sabe? Se você tem condições de fazer uma pós-graduação. Não é condições financeiras, é condições, tipo, de você ter a menor noção do que você está fazendo, porque tem gente que vai sem noção, pode ter certeza. Tem gente que vai, por exemplo, na pós-graduação, você vai fazer disciplina, você faz menos disciplina que na graduação, mas você faz algumas disciplinas, e você tem seu projeto de pesquisa, que vai ser desenvolvido. Tem gente que vai achando que, tipo, a pós-graduação é, sei lá, você faz nas horas extras do fim de semana. Porque diz assim, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite e eu vou poder ir no sábado, sei lá. Como que uma pessoa dessa vai fazer? Não tem como fazer. E aí essa pessoa na arguição vai ser eliminada. A arguição é para isso, entendeu? É para eles terem uma noção de se dá para você entrar e fazer a pós-graduação. E na arguição eles perguntam, tipo, você já tem um projeto em mente? Você já tem um orientador em mente? Você já tem como se manter aqui na cidade? Porque no meu caso eu era de fora, né, daqui, aí fui lá. Aí ela perguntou, como você vai se manter? Lá na USP eles têm disponibilidade de bolsa, tem disponibilidade de um apartamentozinho para morar. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo dessa experiência lá na USP. Depois eu posso mandar para vocês o link que tem as informações mais detalhadas dessas coisas da universidade. Mas é isso. E aí, a escolha da orientadora do mestrado foi como? Eu conversei com o Alexandre, que conhecia a galera de lá. Aí eu disse, Alexandre, me diz aí, quem que é uma galera boa para trabalhar? E aí o próprio Alexandre me sugeriu 3 pessoas. Dentre elas, uma foi a que se tornou a minha orientadora, Lúcia Saceron. Também uma excelente pessoa, me ajudou pra caramba também, extremamente disponível para ajudar, era aquela pessoa que estava o tempo todo fácil, eu perguntava as coisas, ela me ajudava na hora, então eu estava com dúvidas de como fazer uma coisa ou outra da pesquisa, ela me ajudava demais. E mais uma vez eu fui abençoado com uma orientadora, uma orientação excelente também, tanto na graduação quanto na pós. Então, presta atenção em quem vão ser seus orientadores. Deixa eu fazer um comentário sobre aquela última resposta que tu deu sobre o TCC, né? Alexandre é um professor bem legal mesmo, eu conheço ele. Teve um aluno lá que chegou para ele e disse assim, professor, eu quero juntar física, música e emoções. Aí, tipo, ele agora está com um projeto, com um grupo de pesquisa, emoções no ensino de física. E isso é muito legal, velho. Não só ele, mas também tem vários outros que estão chegando por lá que são bem bacanas. E César, que está aqui com a gente, ele é orientando de Alexandre. Isso, meu orientador. Aí a pergunta que eu vou te fazer agora é com relação por que você escolheu o programa da USP, né? Dentre tantos programas, dentre tantas universidades, por que você escolheu ele? Né? Teve muito isso que eu falei da influência do Alexandre e da Catemari. E essa coisa de quando eu fiz a seleção, que eu fui aprovado, na verdade, eu acho que só o fato de eu ir fazer a seleção já me deu uma sensação de que eu conseguia, tá ligado? Inicialmente, como eu falei, eu pensava que era um sonho muito distante. Porque eu nunca nem tinha saído assim para tão longe, sem família, nem nada. Só que, de repente, eu me peguei num avião indo para São Paulo sozinho, tipo, uma coisa que nunca se passou na minha cabeça. E eu fui lá fazer a prova. Passei alguns dias lá para fazer a seleção. E, tipo, acho que foi isso. Essa seleção já me deu uma sensação de caramba, eu consigo. Tipo, eu tenho essa capacidade. Não é algo de outro mundo, que nem eu imaginava. E quando eu fui aprovado, aí foi correr para o abraço. Claro que foi difícil, tipo, teve as dificuldades que eu acho que vocês vão querer falar, que eu falo depois, mas eu acho que foi muito da influência deles dois. E durante a seleção eu tive essa coragem, assim, tipo, essa empolgação. E você poderia falar das dificuldades que você teve em morar da cidade, sair da zona de conforto, sair aqui de Campina Grande para USP? Como foi isso? Conta pra gente. Uhum. Então, aí que tá. Inicialmente eu teve a dificuldade no sentido de
acostumado a estar sempre com a família perto, com os amigos, todo mundo aqui perto, e de repente eu tô lá só. Tá ligado? Eu tive a sorte de ter 2 amigos meus daqui de Campinas que estavam morando lá, e aí eu fiquei um tempo na casa deles. Mas uma coisa muito legal é que a universidade, a USP em específico, eles disponibilizam muita coisa para o estudante, sabe? Eles têm, como eu falei, tem a moradia para a galera morar na universidade. Então tem os prédios lá que você pode morar lá. Depois eu vou mandar o canal, me lembre, para vocês verem. E eu falo sobre tudo isso. E tem, tipo, restaurante universitário tudo perto. Tem lugar para praticar esporte. Tem, tipo, disponibiliza realmente muita coisa para você desenrolar bem, sabe? E eu acho que foi isso. Eu fui aprendendo lá a como me virar sozinho. Eu aprendi como aí fazer compra de coisa de casa, de comida, ajeitar a casa, tudo isso eu fui tendo que aprender na marra, né? Mas eu acho que a maior dificuldade foi essa, tipo, tá só. Só que, claro que a gente não tá só, porque vai fazendo amigo e tal, mas tá longe da família inteira é muito difícil. Pelo menos para mim foi, né? E fora a pressão psicológica de uma pós-graduação e de uma pós-graduação na USP. Eu acho que dá uma pressão ainda maior. Não sei se você já ouviu falar naquele a síndrome do impostor, né? Tem momento que você tá assim e você pensa, caramba, eu nem mereço estar aqui. Porque tem tanta gente com a capacidade tão mais alta do que a minha, por que eu tô aqui? Então tem momento que você fica, não, eu não devia nem estar nesse negócio aqui. Essa sensação é horrível. Mas depois passa, depois você percebe que não é assim, que você se esforçando vai ser mais difícil, talvez, do que você estar na sua cidade, com apoio familiar e tal, mas numa hora passa, tipo, não vai durar, dura uns 2 anos, 2 anos e meio, e aí depois acabou e você conseguiu essa conquista, né? Interessante. Próxima pergunta que eu queria te fazer é se, tipo assim, depois da graduação, você chegou a exercer a docência em alguma escola? Cara, isso é um medo de todo mundo, e eu tô passando por uma luta por causa disso. Eu quis, depois da pós-graduação, voltar para Campina Grande com o intuito de trabalhar em sala de aula. Eu senti bastante falta disso depois que eu terminei a graduação, fiz o mestrado todo. Meu mestrado foi trabalhando com crianças do fundamental, não foi com ensino médio, isso aí é outra história, mas pode ficar para outra oportunidade. E eu fiquei sentindo muito falta disso, tá vendo? E eu quis voltar para cá, trabalhar na sala de aula, ter experiência com isso. Porém, não apareceu uma oportunidade. E em 2020, como todo mundo sabe, né? 2020, pelo amor de Deus, complicou mais ainda. Então, esse ano não apareceu, obviamente. E aí eu disse, quero me planejar financeiramente para fazer um doutorado mais na frente, então não vou ficar esperando também, vou buscar outro emprego. E aí eu estou trabalhando numa livraria atualmente, mas infelizmente estou sem dar aula, desde que terminei a graduação, estou sem dar aula em sala de aula. Mas aí você vai conseguir, você é um aluno legal, dá para notar isso. Pois é porque é difícil assim. Porque conseguir, tipo, uma escola que tenha vaga para contratar o professor, aí, tipo, às vezes eles já conhecem alguém que já tá atrás da vaga há mais tempo, aí bota a pessoa que já é conhecida e tal. Então tem todo uma burocracia por trás, né? Não é só chegar e começar. Você disse que está planejando, né, fazer um doutorado. Você tem ideia, tipo, do que quer fazer, aonde? Inicialmente eu tinha vontade de voltar lá para São Paulo, tentar, né? Voltar e fazer lá na USP novamente. Tinha já algumas ideias Tenho já algumas ideias de projeto em mente, conversando com a minha orientadora do mestrado, né? Que já virou amiga. E a gente conversando, já temos algumas sugestões e ideias. Ainda voltado com desenhos animados. Penso na possibilidade, talvez, se der no futuro, quem sabe, produzir um desenho animado com a parceria aí
quem sabe, produção brasileira. Mas aí vai depender de muitos fatores, né? Então, a vontade a gente tem, se vai dar, se o projeto vai mudar completamente, só na prática que a gente vai saber. Mas tenho planos, tenho vontade de fazer, tenho planos para fazer um doutorado, sim, me organizar financeiramente para conseguir manter, porque com bolsa é bem complicado. Nem sempre tem bolsa disponível, a bolsa não dura necessariamente o tempo suficiente, então eu não quero ir com só contando com a bolsa. Mas comecei a cogitar a possibilidade de fazer em outros lugares, e aí eu estava dando uma pesquisada no projeto que tem na Universidade de Pernambuco, né, a Rural de Pernambuco, e a Universidade do Rio Grande do Norte. Então eu tenho dado uma olhada, mas por enquanto ainda não é nada certo, não. Estou me organizando mais financeiramente para ter uma estrutura que dê para me mudar e conseguir viver tranquilo. Interessante. Então, Stanley, para finalizar a nossa conversa, você poderia deixar uma dica, um recado para os estudantes da graduação que estão ouvindo a gente ou assistindo? Então, para a galera que está chegando, eu acho que é bom para não criar muita ilusão de que. Primeiro, tem dois mitos que se cria quando se fala de fazer curso de física. Tem um mito que a pessoa imagina quando está chegando, que é o que eu falei. Você entra no curso achando que você já sabe bastante, porque você gostava de física no ensino médio. Isso já é uma visão errada. Então, você vai chegar, você vai aprender que você não sabe de nada. Isso faz parte. Por outro lado, tem o mito das pessoas que tratam como se fosse a coisa mais impossível do mundo, física, coisa de doido, física é a coisa mais difícil do mundo e tal. Também não é. É difícil pra caramba. Uma das maiores dificuldades é a que eu falei, que é professores que não se importam com se você está aprendendo. Isso vai te dificultar mais só. Mas é isso. Não fique inventando, idealizando demais. Nem é a coisa mais impossível do mundo, nem é uma coisa super trivial que você vai fazer de qualquer jeito. Se dedique e faça bem feito. É uma coisa, parece meio óbvio, mas às vezes a gente precisa dizer o óbvio. Só isso mesmo. A gente agradece. Muito obrigado. A gente agradece pela participação. Eu que agradeço, gostei demais. Como eu falei, eu queria que na minha época tivesse isso. Muito obrigado, Stanley, por conversar com a gente. Foi muito bacana sua participação. Muito obrigado. De nada, valeu. Eu que agradeço. Quem estiver assistindo a Depois... gente vai deixar o link do canal dele na descrição do YouTube. Quem tiver pelo Spotify, vai lá pegar no YouTube o link. Eu já tô abrindo aqui para mandar para vocês. Tá bem. Beleza. Valeu, Stanley. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Muito bacana. Qualquer coisa a gente se fala mais, qualquer dúvida é só perguntar no meu e-mail, fica à vontade.